Fala, meus amigos do canal Pintor BR, tudo certo, tudo tranquilo, né? E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de um guia, que é o Guia do Pintor, né? Na verdade, um manual de boas práticas ou um guia do pintor de boas práticas, né? De boas práticas na obra. Esse guia é da ABRAP, o pintor ABRAP aí, né? Que é a Associação Brasileira dos Pintores Profissionais. É um guia aí que já foi lançado, acho que de dia 18 de março, né, desse ano, atualizado em 15 de abril, mas eu achei muito bacana e aí eu vou falar um pouquinho a respeito dele. A gente vai fazendo uma leitura aqui, né? É o Guia do Pintor Boas Práticas na Obra, comportamento e valorização da imagem do pintor na obra. Ou seja, tá aqui um bannerzinho, né? Mostrando o guia. É uma forma de conscientizar o pintor para que ele realmente trabalhe de uma forma profissional. O primeiro fala da pontualidade e compromisso, né? Que são as bases do comportamento profissional. Então tá aqui, ó, chegue 10 minutos antes do horário combinado. A questão da pontualidade. Pontualidade é respeito, né? Chegar antes mostra preparo e compromisso com o serviço. Você passa confiança logo no primeiro contato, né? Avise o cliente com antecedência em caso de imprevisto. Você avisar aí, né, que você teve um imprevisto, vai atrasar aí, né, demonstra responsabilidade. Use uma agenda ou aplicativo para controlar prazos. Isso mostra que você é organizado aí, né? Porque a gente esquece. Se você tem uma agenda, você tem um planejamento, você não vai esquecer aí do combinado, do prazo, né? E você vai entregar aí, vai fazer as entregas aí dentro do que foi combinado. Siga o cronograma acordado, tá ligado à agenda, né? Aquilo que você acordou com o cliente, você tem que fazer o máximo para cumprir esses combinados aí, para que evite aí, né, os dissabores e o estresse aí, e também um retrabalho, né? Às vezes precisa ter um retrabalho. Isso vai fidelizar o seu cliente aí e vai aumentar as suas indicações. Seja claro ao combinar prazos e entregas. Então tem que ter, é bom, tem que ter uma clareza, né, na entrega, nos combinados, né? Em relação a tudo, né? Para que não tenha mal entendidos aí. Um bom profissional combina e cumpre o que promete. Eu já cheguei a fazer serviço aí que eu tomei prejuízo, mas entreguei o serviço aí porque foi o combinado, né? É difícil para a gente não tem suporte financeiro para isso, mas a palavra de um homem hoje, ainda hoje, ela tem validade, né? Já vou pedindo que você deixe seu like, deixe sua inscrição, continue dando aquela forcinha para o canal Pintor BR aí. E se você quiser se tornar membro do canal, existe também a opção, né? O YouTube hoje liberou essa opção para o canal aí, para quem tiver aí o desejo de se tornar membro do canal. Apresentação pessoal, a importância da aparência, né? Da aparência e da conduta. O mundo é um mundo de aparência e de conduta. Às vezes você não tem uma boa aparência, não se apresenta com uma boa aparência, e você é um excelente profissional. E às vezes tem alguém que se apresenta aí com uma excelente, né, aparência e ele não é um ótimo profissional. Mas assim, a aparência ainda faz parte. A gente ainda compra tudo com os olhos, né? A primeira impressão é a que fica. Então, mas é importante, porque você é uma empresa, né? Você está representando a sua empresa, você é a sua empresa, né? Tudo que você fizer aí para que tenha uma imagem positiva, isso só vai trazer benefícios a você. Use uniforme limpo e padronizado, né? Ter um uniforme aí até com logo, com o nome da sua empresa, isso é importante. Visual limpo é sinal de cuidado com o trabalho. Se você cuida do seu, você já começa cuidando de você, do seu uniforme, você também terá um cuidado com o trabalho. Uniforme com logo, né? E a marca aí reforça, né? Reforça a sua marca e passa mais segurança e confiança para o cliente, ou seja, passa um profissionalismo. Mantenha uma boa higiene pessoal, isso aí é tudo, né? A gente tem que ter aí uma boa higiene pessoal aí. A aparência influencia diretamente a convivência, a aparência influencia diretamente a convivência. O profissional limpo é mais bem visto e mais bem respeitado, né?
Ninguém quer ficar perto de alguém que esteja aí com mau cheiro, sujo, né? Ninguém quer ficar. Isso aí ninguém quer ficar. Isso não tem nem que discutir, né? Evite roupas rasgadas ou manchadas. Roupa suja, se você, claro, às vezes você está trabalhando, está suja ali de tinta, né? Suja, mas assim, nada que seja aí, né, rasgado ou manchado aí, tão muito além do normal, né? Roupa suja dá a impressão de falta de cuidado, desleixo, né? Um visual adequado mostra capricho e respeito pelo ambiente do cliente, né? Então, estar bem apresentado. Ter postura educada e respeitosa. A forma como você fala e age é observado o tempo todo. A questão de educação, gentileza, né? Fazem toda a diferença. Então, ter uma postura aí de trato com o cliente, uma postura de respeito, né? Porque é ali que você está ganhando o seu dia a dia, o seu pão de cada dia. Nunca consuma bebida, cigarro ou fale palavrões na obra. Tudo isso aqui são atitudes aí, né? Que se você faz isso, se você fizer isso, são atitudes negativas, né? E na categoria, na classe dos pintores aí, existe essa questão dos pintores serem mal vistos, né? Por conta de bebida, até de droga também, né? E realmente a gente vê casos de pessoas trabalharem aí sob o efeito de drogas, embriagados, né? E tudo isso aí passa uma imagem negativa. O cliente quer um profissional de confiança e quer aí alguém que respeite o ambiente, né? Ainda mais dentro da sua casa. Você colocaria alguém que está sob efeito de drogas ou álcool aí trabalhando dentro da sua casa, né? Ou da sua empresa, caso você fosse o cliente aí? Então, o cliente ele quer um ambiente aí de respeito e de confiança. É o mínimo, né? Aí tem aqui, ó, ponto 3 que é a comunicação clara, né? Ele vem por pontos aí, 1, 2 e 3, né? Comunicação clara e profissional, transparência e respeito, né? Confirme tudo com o cliente antes de começar. A confirmação é aquela questão, o combinado não sai caro, né? E com isso você evita erros e aumenta a confiança. Quando o pintor escuta com atenção, transmite profissionalismo. Então é importante ouvir aí tudo aquilo que o cliente tem aí como exigência, né, como desejo aí que seja realizado na obra, e vá anotando isso aí e aí vai adequando aí dentro das suas possibilidades, dentro do que é possível também, né? Seja sincero sobre prazos e dificuldades, né? É melhor você falar a verdade é melhor você falar a verdade aí, às vezes até não pegar o serviço, não realizar o serviço, do que ter frustrações futuras, né? É questão da honestidade. É uma das maiores qualidades aí de um bom profissional, ser honesto, né? Fale aquilo que você realmente consiga cumprir, né? Ou seja, acorde aquilo que você realmente consegue cumprir aí. Ouça o cliente sem interromper. Então, deixe o cliente explicar o que quer, né? O que quer. Escutar com atenção mostra cuidado e vontade de acertar. Então, às vezes o cliente quer falar ali, ele quer expressar aí o que ele deseja para a obra, né? O que ele está insatisfeito. É importante ouvir o cliente aí com atenção. Assim como a gente, né? Todo mundo quer ser ouvido com atenção. Use uma linguagem simples e objetiva. Fale o essencial, né? O menos é mais, né? O menos sempre acaba sendo mais. Nem todos os clientes entendem termos técnicos. Então, não adianta, às vezes, você querer aí explicar com um termo muito rebuscado, né? Com palavras técnicas aí, e às vezes o cliente não vai entender aí. Então, melhor é importante, né? É preferível que você simplifique, e nem por isso você vai perder aí o profissionalismo. Se errou aí, né, admita erros, com humildade proponha soluções. Por quê? Porque errar faz parte aí, né? Faz parte de qualquer trabalho. Assumir e corrigir aí mostra a grandeza e fortalece a imagem de quem é profissional de verdade. Ou seja, assumir que você errou, que não deu certo, que você acabou errando, né? Falhando ali, isso não é fraqueza, né? Então você assume, ó, tudo bem, eu vou refazer, né?
Ou às vezes já refaz aí, às vezes já teve casos aí que eu acabei comprando mais material aí para refazer algo que não estava certo, algo que não ficou aí como deveria ficar aí. E às vezes você não precisa nem assumir esse erro, você refaz ali, evita aí deixar algum prejuízo para o cliente. Ou se for algo muito fora da curva, né, converse com ele, expõe aí a situação, né, e propõe e traga a solução e resolva o problema. O importante é resolver o problema, resolver a questão, resolver o problema, né? O quarto na organização é por tópicos, né? Quarto tópico aí, organização e limpeza, uma marca do profissionalismo. Limpe a obra ao final de cada dia, né? Manter a obra limpa, né? Durante o transcorrer aí do, da realização da mesma, né? Uma obra limpa transmite cuidado e evita acidentes também, né? Isso também agrada o cliente e gera boas recomendações. Eu já tive situações em obra que eu parei um dia, a gente estava na correria muito grande, eu parei um dia, organizei a obra, organizei até coisas que não era minha, né? Às vezes tinha pedreiro trabalhando, organizei e deixei aquilo um brinco. Quando a dona da obra chegou ali, foi só elogios. Alegria, né? Não tinha acabado, mas a pessoa fica alegre porque tá vendo que as coisas estão organizadas. Teve um outro lugar, né, que sempre assim, a gente finaliza, a gente vai limpando, vai deixando organizado, né? Mas assim, precisa dar aquela limpeza final. Eu fiz uma limpeza lá que os pedreiros que estavam trabalhando lá, eles começaram a tirar sarro, dizendo, virou faxineira, só que é o seguinte, eu entreguei a obra para a dona da obra ali, né, na questão da limpeza, era só ela passar um paninho só. Entreguei ali realmente serviço de faxina mesmo, de limpeza de pós-obra, né? Nem precisaria fazer aquilo, mas eu fiz, eu entreguei um algo a mais. Ao passo que eles estavam mexendo na parte do ao lado, aquela bagunça toda desorganizada, e eles ouviram conversa lá. A mulher falou um monte para eles por conta da desorganização, né? Leve seu material próprio de limpeza. Esse negócio de pegar vassoura do cliente, da casa, balde, pano, isso aí é ruim, viu? Nem sempre as pessoas entendem isso aí. As pessoas vão levar isso aí de uma forma tranquila, né? Então, balde é barato, vassoura é barato, um rodo, um pano de chão, né? Então, equipamentos de limpeza, material de limpeza, leve os seus materiais de limpeza. Isso aí é bem melhor, mostra profissionalismo também e evita pequenos problemas aí, estresse aí desnecessário. Proteja bem os móveis e áreas que não serão pintadas, o piso, o chão, vidros, ou seja, tudo aquilo, né, que não vai ser pintado, o cliente não vai te contratar, não te contratou aí para você pintar o piso dele, né? Teve um local que a gente estava fazendo um serviço, a gente insistiu com o nosso amigo de trabalho, né, para ele cobrir o chão lá. Ele pintou no revólver sem cobrir o chão para depois limpar com thinner. A mulher chamou ele de porco, na cara dura. Claro, a gente ia limpar, a gente limpou tudo ali, né? É um piso fácil de sair, mas pegou muito mal, né? Ele teve que escutar e ficar quieto. Ele escutou lá e ficou quieto. Fazer o quê? Não tinha o que fazer. E a gente avisou ele, ó, cobre isso aí, vamos cobrir. Passa, não, daí depois sai com thinner, é facinho e tal. Realmente não foi difícil para limpar, só que a pessoa, nem todo mundo vai entender aquilo. E acaba passando uma imagem muito ruim mesmo, né? Aí acabou dando certo, a gente resolveu, mas ele escutou a conversa. Às vezes você escuta, nem todo cliente é educado. Organize suas ferramentas ao longo do dia, né? Então a questão da ferramenta limpa, nada de ferramenta jogada em qualquer lugar. Tem obra que você entra, tem ferramenta para todo lado espalhada, né? Então ferramenta limpa no lugar certo, ajuda no ritmo de trabalho também. Organização economiza tempo e passa boa impressão. Além de passar boa impressão, todas as vezes que você precisa da ferramenta, você sabe onde ela está, né? Você sabe no local que está. Às vezes, às vezes, se você deixar desorganizado, você vai perder um tempão procurando ferramenta, aí perde tempo, perde boa parte do dia de serviço, né? Descarte o lixo corretamente. Essa aqui é a questão também de pensar na questão ambiental, né? Meio ambiente e respeito ao local, meio ambiente e respeito ao local andam juntos. O cliente percebe quando o pintor tem responsabilidade ecológica. A questão
de não jogar, né, resto de tinta em qualquer lugar aí, né? Existe maneiras corretas de descartar aí. Então é necessário ter esse cuidado também do descarte do lixo, né? E também não deixar acumular lixo na obra aí, né? Geralmente a gente sabe que em obras aí esse lixo acaba sendo tudo descartado em caçamba, mas se tem um local, o cliente contratou a caçamba lá, descarte o que você precisa descartar aí de lixo da pintura naquele local, né? Eficiência no uso de recursos, reduzindo desperdícios. As sobras de tinta, né? Guardar aí em embalagens, em potes bem fechados aí, né? Para que não seque, para que não perca essa sobra aí, né? Isso evita desperdício e se tiver um retoque futuro, o cliente pode reutilizar aí de alguma forma aí, porque é dinheiro, né? Ele comprou. Lave ferramentas em baldes e reaproveite água. Aqui entra naquela questão da responsabilidade ecológica aqui, ó, do descarte correta, do descarte do lixo corretamente, né? Então, utilizar um balde para fazer uma lavagem prévia de rolos e pincéis aí é uma boa ideia, né? Além de economizar água aí, vai economizar água aí e você... Então, o ponto principal aqui é a economia de água, né? Você vai economizar água aí, tem uma pegada, um peso ecológico também de preservação ambiental, de preservação da água, né? Então, evita desperdícios e ainda ajuda em futuros. Não, aqui, estou lendo lá errado, aqui estava nessa daqui. Lave ferramentas em balde e reaproveite a água. Prática simples que economiza água, mostra consciência ambiental e atenção aos detalhes. Essa de reaproveitar a água, às vezes, eu já cheguei a fazer, se é no dia ali na hora, e se não, você dá até para utilizar aquela água para diluir a tinta, uma água que você lavou um rolo ali. Mas se você começa a deixar essa água também acumulada, ela começa a apodrecer. Aí já é uma água contaminada que vai contaminar o produto. Tem que ter também aí um jogo de cintura, né? Um bom senso, né? Calcule bem a quantidade de tinta antes de comprar. Isso aqui é a questão do cálculo, né? Para evitar aí sobras, grandes sobras, né? Um bom profissional não desperdiça nem dinheiro nem material. Só que assim, a gente tem que deixar bem claro para os clientes que, mesmo você calculando ali com precisão, né? Com a maior precisão possível, sempre pode faltar alguma coisa, né? Ou sobrar alguma coisa. Claro, a gente não está falando de faltar aí 10 latas de tinta, ou sobrar aí 5 latas de tinta, mas, por exemplo, estava fazendo uma obra uma vez, faltou uma barrica de textura. E o cliente ficou bravo, né? Mas quem calculou esse material? Quem foi a pessoa responsável? Eu falei, fui eu que fui responsável. E aí você ainda... Aí ele veio me questionar, né? Ele fez esse questionamento, só que por telefone. Bom, então, como é que faz? Então, eu falei, tranquilo, fica tranquilo. Eu comprei o material. Eu acho que, assim, foi desnecessário o argumento dele, né? Porque se faltar uma barrica, né? Isso pode ocorrer, né? Isso aí faz parte, ninguém consegue. Assim, a gente acerta na maior parte, mas às vezes um ou outro orçamento acaba faltando alguma coisa, sobrando um pouco, né? Sobrando ali um pouco. Mas assim, a gente tem que evitar aí o desperdício. E aí nessa questão eu comprei, apliquei, depois ele veio falar, eu falei, não. Aí ele falou, parece que você estava bravo. Eu falei, não, quem estava bravo era o senhor, né? Claro, a gente tem que respeitar o cliente, mas a gente, quando a gente está agindo com justiça, a gente também não pode aí também se deixar levar aí e não ter um argumento, né, plausível em relação à questão. Eu falei, não, quem estava bravo era o senhor. Então, como o senhor achou que foi um erro muito fora da curva, eu acabei comprando e assumi, fica tranquilo. Depois ele acabou pagando também, né? Mas assim, compre o material, aí, orce o orçamento mais preciso possível aí para evitar problemas aí. Guarde rolos e pincéis úmidos em estojos. Isso daqui eu sempre lavo e seco, né? Aqui ele diz que evita a secagem e aumenta a durabilidade. Menos ferramentas estragadas, menos prejuízo. Eu acho que o certo é secar, né? No meu ponto de vista. Aqui eu não entendi muito o que que eles estão querendo passar com isso daqui. Mas caso você tenha alguma experiência de guardar um rolo e o pincel úmido, na minha opinião, eu acho que estraga se guardar úmido, mas aqui eles estão dizendo que não, né? Mas tranquilo. Evite exagero na tinta colocada na bandeja. Isso aqui, quanto menos desperdício, mais lucro. Pintor atento mostra domínio da técnica e respeito pelo material. Aqui
não acho que também é outra questão assim que está meio exagerada aqui para eles, né? Porque se você preparou uma quantidade de tinta ali para fazer a pintura, você não vai desperdiçar, mesmo que você não vai utilizar ela toda naquele cômodo, mas você tem os outros cômodos, né? A não ser que você preparou um exagero para um cômodo e só vai pintar aquele cômodo e não vai pintar o outro aí, ou uma parede, né? Mas assim, esses dois aqui eu acho que eles estão meio aí fora da curva, mas no geral, né, esse manual de conduta aqui, esse manual de boas práticas, ele é excelente, né? Nada é 100%. Aqui é o tópico 6, a conduta profissional, ética e preservação e prevenção, né, ao assédio na obra. Mantenha distância e respeito ao interagir com clientes. Isso aqui é muito importante, né? A gente tem que sempre interagir com o cliente dentro de um limite, né? A postura tem que ser discreta. É essencial que você tenha essa postura discreta. O cliente ele observa o seu comportamento o tempo todo. Então a gente tem que ter aí esse bom senso aí, né? Para evitar qualquer tipo de assédio, e seja qualquer cliente, homem, mulher, jovem, idoso, qualquer, né? De repente, existem diversas formas de assédio. Às vezes, se você se aproxima muito, a pessoa pode entender errado aí, né? Jamais faça, mesmo que você não tenha nenhuma intenção errada, né? Vai de pessoas para pessoa. Jamais faça piadas com a aparência de colegas ou clientes. Por quê? Porque acabam sendo piadas, brincadeiras ofensivas. E isso ocorre muito em obra, a gente tem que evitar isso aí. Claro que a gente não vai ser aí a pessoa mais chata do mundo, né? E depende do momento, do local também. Se são colegas que você já tem uma prática de brincadeira, mas dependendo da brincadeira também, né? Tem brincadeira que é ofensiva e que não esteja na presença de clientes, aí vai entre vocês e entre o grupo, a equipe e os colegas, né? Mas geralmente as piadas acabam sendo ofensivas, né? Aquela coisa repetitiva. Isso que isso estraga a sua reputação. O respeito ainda é a melhor ferramenta de trabalho, né? Fale com voz baixa e tome cuidado com o tom. Ambientes de obra exigem equilíbrio, né? Então, falar alto incomoda e pode ser visto como uma falta de educação. Tem cliente que ele pode se irritar, aí claro, cada pessoa tem um tom de voz, né? Mas a gente tem que se policiando aí, né? Com atitudes aí negativas, né? Por mínimo que seja, por mínimo de negatividade seja uma atitude, ela não deixa de ser negativa, né? Para que você mostre uma postura profissional. Pense aí sempre, tenha em mente que é o local que você está ganhando o seu dinheiro aí. Evite o uso excessivo de celular durante o serviço, isso mostra aí a falta de foco, de compromisso, né? Quem trabalha com atenção transmite seriedade. Então, se você está desenvolvendo um trabalho lá e fica o tempo todo no celular, e hoje é muito fácil, né, para a gente ficar o tempo todo no celular lá, a gente acaba se distraindo, né? E isso mostra que você está perdendo o foco aí. E mostra também falta de seriedade. Aqui ele diz, por último aqui, ó, denuncie ou se afaste de comportamentos inadequados. Não compactue com desrespeito. Ser ético também é proteger sua imagem e seu futuro. Aqui a gente pode falar de diversas situações, né? O uso de drogas na obra, de álcool, roubos, né? Pequenos furtos, né? Ou seja, situações de desonestidade. Né? Então, se a gente está trabalhando num ambiente, isso pode ocorrer em obra, a gente sabe que pode, você deve ficar aí sempre distante, né? E treinamento, se você tem uma equipe, abordar essas questões, né? Esse manual ético aqui, ele serve aí, né? Esse manual de boas práticas, ele serve aí para um treinamento. Então, dá para se utilizar aí como um material de treinamento aí, para que você tenha uma equipe aí bem treinada e bem formada aí na realização dos trabalhos, né? O sétimo é capacitação, entra aqui, ó, poderia entrar aqui, né? Capacitação e qualificação contínua, né? Que é uma valorização do profissional. Aqui eles estão fazendo fazendo a propaganda, né, da Abrap, né? Participe de cursos da escola Abrap, eles têm uma escola aí, também tem os parceiros, né? Atualização técnica é vantagem na concorrência. Quem estuda mais cobra melhor e entrega mais valor. Quanto mais você estuda, mais você tem conhecimento, né? E mais você pode entregar valor mesmo. Aproveite eventos e palestras de fabricantes. Então,
Hoje parece que está meio reduzido, mas há um tempo atrás aí, as casas de tintas aí tinha muita parceria, né, com os fabricantes aí tinha palestras, ações, né, de aplicação e exposição de produtos, né. Hoje tá meio devagar, mas ainda tem alguns locais, né. Parece que tem uma fábrica de tintas brasileira, né. Eu esqueci, eu já fiz vários vídeos deles aí. Eu esqueci o nome. Se eu lembrar até no final do vídeo, eu volto a falar. Eles têm aqui as casas de tintas, né? As franquias, elas dão treinamento para pintores aí. Claro que voltado para a aplicação dos produtos da casa deles, né? Da marca, né? Mas não deixa de ser aí uma forma de capacitação. Mostre certificados aos clientes. Dá credibilidade, o cliente sente mais segurança em contratar quem se qualifica. É, às vezes pode até. Isso aqui é bacana, né? Mas isso aqui acho que se você tiver uma página no Facebook, dá para criar uma página no Facebook, você coloca lá seus certificados. Também andar com certificado e mostrar pode também aparecer aí, dependendo da situação que você está querendo mostrar, se aparecer aí, né? Nem isso aqui, eu acho que você pode colocar numa página no Facebook, fica mais profissional. Aprenda com colegas experientes e compartilhe conhecimento. A questão da troca de ideias, né? Muita coisa a gente aprende com outros mesmo. Já aprendi muita coisa aí que eu não sabia fazer aí. Aprendi eu no YouTube mesmo, né? Tem muita gente boa no YouTube aqui. E às vezes perguntando, você pergunta para outro pintor, né? Vê como que ele faz lá e aí você é uma forma de aprender. Também ensine, né? Todo mundo que me pergunta, pode ser até um cliente. Eu nunca tive esse medo de ensinar, não. Se a pessoa tem vontade de aprender aí, tranquilo. A gente ensina, a gente explica o passo a passo, não tem medo. Aí vai de cada um também. Quem não ensina também não vou criticar, não. Mas assim, eu não tenho problema em ensinar aí quem tem vontade de aprender aí algum passo a passo, a técnica de aplicação de algum produto aí. Reserve um tempo mensal para aprender algo novo. Isso aqui é de grande importância, você aprender algo novo sempre, né? Então, claro que a vida do pintor do dia a dia de obra é correria, mas é importante você tirar aí algum tempo aí para aprender algo novo, né? Isso mostra que você está sempre se evoluindo. Quem se atualiza nunca fica para trás. Tem o clube do pintor lá da Coral, né? Que tem diversos cursos, eles têm lá diversos cursos rápidos que dá para você fazer aí pela internet. E tem também, a mente já está falhando, tem uma outra fábrica de tintas que também tem um clube. Tem o da Lux Color, também tem, né? Eu vou fazer aí depois um vídeo, vou fazer fazer um vídeo falando sobre os clubes de pintores aí, que eles trazem lá novidades e alguns cursos, aí, algumas formações, a maioria assim voltada para a aplicação dos seus produtos, mas não deixa de ser uma formação, né? Não deixa de ser aí formação e capacitação. Divulgação profissional e redes de contatos, o 8, né? É extenso aqui, esse manualzinho é extenso aqui. Depois, quem quiser ter acesso ao manual aí, né? Imprimir ele aí, é só ir lá no site da Abrap, né? Pintor Abrap com 2P, né? Com 2Ps aí.com.br. Eu vou deixar depois na descrição, né? Peça e publique depoimentos de clientes. Opinião, né? Opiniões reais aí de clientes aí, né? Conquista novos clientes. Isso é uma prova, né? É uma prova real aí de que você realmente é um profissional. Mostrar o que já foi feito vale muito mais do que 1000 palavras, né? Então, você pode ter aí depoimento de clientes, aí se você tem uma página no Facebook, ou peça lá para que seu cliente publique. Lá hoje dá até para criar aí também dá para utilizar o Google Meu Negócio. De repente você coloca o endereço até da sua própria residência, né? Pode ser lá o endereço lá. E aí coloca lá o nome da sua empresa, né? De pintura. Você pode abrir um MEI aí. E lá dá para colocar até 100 MEI, né? E lá dá para as pessoas colocarem a opinião sobre o seu trabalho, sobre o trabalho que você realiza, que é o Google Meu Negócio. Tem um cartão digital, o cartão físico também, gente. O cartão
de papel, ele é importante, ainda tem muita gente que pede aí, mas dá para fazer um cartão digital com QR Code, né? Que a pessoa faz a leitura do QR Code e aí entra aí isso aí abre para uma página, ou abre como se fosse um aplicativo, abre lá para uma página, aí lá tem lá, você pode colocar os trabalhos que você já realizou, todo o seu contato, né? Então dá para fazer isso, né? É um cartão de visitas moderno, né? Dá para fazer isso, até tem aplicativo Canva, dá para fazer isso aí. E tem pessoas especializadas aí que mexem com marketing aí que conseguem fazer isso aí, não é caro não, também não, mas é fácil de fazer. Agradeça após a obra e mantenha contato. Então, agradecer o cliente, né? Ter o contato do cliente ali, o importante é que você tenha um celular aí, seria importante ter um celular, separar, né, um número, ter um celular para a empresa. E aí você guardar esses contatos, de vez em quando mandar uma mensagem ali, né? A questão da fidelização. A fidelização começa no pós-venda, né? Pintor lembrado é pintor indicado. Então, se você sempre está sendo lembrado, se fazendo lembrado, você você vai ser aí indicado. Brindes também, tem alguns brindes aí que não são caros, gente. De repente você gasta aí R$ 300 aí com chaveiros, né? Faz um chaveiro bacana, R$ 300 dá para fazer uma quantidade bacana de chaveiros, né? E aí você entregar esse brinde de vez em quando, né? Passa lá na obra, entrega um brindezinho, coloca na caixinha do correio, manda uma mensagem, né? Ó, deixei um brinde lá para o senhor lembrar de mim. Caso aí apareça alguma pessoa interessada, um conhecido aí, né, em fazer o trabalho de pintura, indica a gente lá. Se você deixou aí um bom relacionamento, um bom trabalho, agora se você teve problemas sérios, não faça que não vai dar certo isso aí, né? Entre em grupos online de reforma e pintura. Aqui no Facebook tem bastante isso daqui, tem grupos aí de WhatsApp, né? Chamado de network, é troca de experiência, né? Troca aí de oportunidades e busca de novas oportunidades, né? Quem aparece é lembrado. Aqui também dá para fazer tranquilo. Mostre o antes e depois dos seus trabalhos com fotos, né? Então, às vezes a gente peca por não tirar fotos. Visual chama atenção. Imagens bem feitas vendem seu serviço quase sozinhas. Então, é importante sim ter aí um arquivo de fotos, né? Isso aqui, ó, faça uma página do Facebook lá. Eu vou fazer um vídeo aí mostrando aí, falando a respeito de criar uma página no Facebook. Tem uma página dos seus trabalhos no Facebook. Pense dependendo aí do seu faturamento, não é tão caro também para manter um site. Crie um site na internet, é bacana, né? Ter um site que é uma porta de entrada aí. A internet, ela é importante, né? Ela divulga trabalhos aí, ela faz o pintor aí, ou qualquer empresa, né? Ela dá visão, né? Ela abre oportunidades, vamos dizer assim. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse manualzinho, né, da Abrap. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí, o site para você entrar lá e ter acesso a esse manualzinho, caso seja de seu interesse aí. Bom, valeu. Se você assistiu o vídeo até aqui, né? Agradeço por ter assistido aí. Deixe seu like aí, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e até o próximo vídeo aí.